Êxodo 32, versículo 1. E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas esposas, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas, e os trouxeram a Arão. Esse versículo quer dizer que, e quando o povo viu que Moisés demorava para descer, apresenta a situação do ponto de vista do povo. O verbo precedente sobre o Senhor, tendo terminado de falar e dado as tábuas a Moisés, acrescidos de 24, 14 e 18, indica que a noção deles estava errada. Moisés não podia ter retornado mais cedo. Ele fora chamado pelo Senhor soberano e só podia retirar-se quando liberado. A maneira como eles falaram sobre estes Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, dá a perceber que sua atitude ingrata, o que eles disseram era insultante a Moisés e também ao Senhor, visto que isso ignorava o seu envolvimento. Tal atitude equiparava-se às queixas anteriores. A suposição parecia ser que Moisés, para não mencionar Josué, os abandonara. E ele recebeu das suas mãos e formou como um burril, depois de ter formado em bezerro de fundição, e eles disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E quando Arão o viu, construiu um altar diante dele. E Arão fez uma proclamação e disse: Amanhã é a festa ao Senhor. E eles se levantaram cedo no dia seguinte, e ofereceram ofertas queimadas e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e se levantou para festejar. Esse versículo quer dizer que, enquanto Moisés contemplava os modelos e recebia as instruções detalhadas a respeito da construção do tabernáculo e seu mobiliário, da consagração de Arão como sacerdote do Senhor. Arão fazia um bezerro de ouro, erigia um altar e começava a sacrificar sobre ele. Adorar o bezerro adaptava-se bem às práticas egípcias e cananeias, nas quais o bezerro era símbolo da força e fertilidade. No versículo 5 quer dizer que talvez a declaração de Arão procurasse dar a melhor expressão à situação como uma versão da teoria de que o fim justificava os meios. No entanto, a festa nunca poderia ser em honra ao Senhor, quando o método usado o afrontava. E no versículo 7, a palavra traduzida como se corrompeu indica ruína total. A palavra corrupto descreve alguma coisa irrevogavelmente estragada de tal modo que não serve para mais nada. E disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Depressa, se desviaram do caminho que eu lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição e o adoraram. E lhes fizeram um sacrifício e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E o Senhor disse a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é um povo obstinado. Por isso agora deixa-me só, para que a minha ira se acenda contra eles, e para que eu os consuma. Eu farei de ti uma grande nação. E suplicou Moisés ao Senhor, seu Deus. E disse: Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e com mão forte? Por que falariam os egípcios e diriam: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Desvia-te de tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Israel e Isaque, teus servos, os quais juraste por ti mesmo, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e toda a terra que te falei darei a vossa semente, e eles a herdarão para sempre.
E o Senhor desistiu do mal que tinha pensado fazer ao seu povo. Esses versículos querem dizer que durante as pragas contra o Egito, Moisés orou muitas vezes em favor de Faraó e dos egípcios. Agora, Moisés orava pelos israelitas. O fato de o Senhor contar a Moisés sobre a situação e não destruir imediatamente os israelitas deixou a porta aberta para Moisés orar por eles e o Senhor ceder. Diferentemente, como ele próprio proclamaria, a compaixão, a graça e a capacidade de perdoar estão entre as características mais proeminentes de Deus. Antes, o Senhor precisou persuadir Moisés a aceitar os seus planos. Agora, Moisés usa as próprias palavras do Senhor para persuadi-lo e ter misericórdia do seu povo. Isso revela a profundidade da vitória que o Senhor tinha obtido no coração de Moisés. Dos versículos 11 e 12, os mesmos termos descreveram a ira tanto do Senhor quanto de Moisés. Moisés concordou com a avaliação do Senhor de que os israelitas eram teimosamente rebeldes e chamou o que eles tinham feito de grande pecado. Com que finalidade? Para que propósito? É o ponto de ambas as perguntas. Versículo 15. E Moisés se virou e desceu de monte, e em 2 tábuas do testemunho estavam em suas mãos. As tábuas estavam escritas de ambos os lados, e de um lado estavam e de outro lado estavam escritas. E as tábuas eram obra de Deus, e a escrita era a escrita de Deus, gravada nas tábuas. E quando Josué ouviu o som do povo que jubilava, disse a Moisés: há alariado de guerra no acampamento. Esses versículos querem dizer que essa longa descrição das 2 tábuas reforça a sua importância e salienta a declaração que Moisés fez ao quebrá-las. Ninguém tinha dito a Josué o que estava acontecendo no acampamento israelita. Sua explicação, preocupada, porém errônea, comunicava que quão ruins as coisas tinham ficado. Mesmo a guerra seria melhor do que aquilo que estava ocorrendo. Isso também provê um breve vislumbre do caráter de Josué como um homem inocente, que se preocupava com o povo. Ele desconhecia os terríveis acontecimentos que tinham sucedido. 18. E ele disse: não é voz dos que gritam por domínio, nem é a voz dos que entoam derrota, mas ouço um alariado dos que encantam. E aconteceu assim que ele se aproximou do acampamento, que viu o bezerro e a dança, a ira de Moisés se acendeu. Ele lançou as tábuas da sua mão e as quebrou ao pé do monte. E ele tomou o bezerro, e eles tinham feito, e queimou no fogo, e o moeu até se tornar em pó, e o espalhou sobre a água, e fez os filhos de Israel beberem dela. Esse versículo quer dizer que beber a água contendo o bezerro de ouro moído significava para que qualquer coisa que restasse do bezerro se tornaria nada mais do que dejeto humano. Há semelhanças entre esta ação de Moisés e o teste de uma mulher acusada de adultério. Versículo 21. E disse Moisés a Arão: o que este povo fez a ti para que trouxesses tão grande pecado sobre eles? E disse Arão: que a ira de meu Senhor não se acenda. Conheces o povo, que ele é inclinado para o mal. Esses versículos querem dizer que essa tentativa de desviar a culpa mostra que Arão sabia que fazer o bezerro era errado. 23. Por que me disseram: faze-nos deuses que irão adiante de nós? Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E eu lhes disse: todo aquele que tiver algum ouro, que o arranque. Assim eles me deram. Então eu o lancei no fogo, e dele saiu este bezerro. Esses versículos querem dizer que o relato de Arão minimizava a sua participação por omitir muito do que ele fez, descrevendo o bezerro como uma surpresa. 25. E quando Moisés viu que o povo estava nu,
porque Arão os havia despido para vergonha entre os seus inimigos. Então Moisés se colocou na porta do acampamento e lhes disse: Quem está do lado do Senhor, que ele venha a mim. E todos os filhos de Levi se achegaram a ele. E lhes disse: Assim diz o Senhor Deus: o seu lado entrai e sai por porta em porta em todo o acampamento, e mate cada homem o seu irmão, e cada homem o seu amigo, e cada homem o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia em torno de 3.000 homens. Porque Moisés havia dito: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada homem contra o seu filho e sobre o seu irmão, para que ele vos possa conceder bênção hoje. Esses versículos quer dizer que o fraseado de ordem de Moisés para matar era uma forma enérgica para impedir que se poupasse alguém baseado em ligação pessoal, por mais próximo que fosse. Os levitas devem ter matado líderes conhecidos da rebelião, mas não todos os participantes, uma vez que o evento posterior mostrava que nem todos os culpados morreram nessa ocasião. Versículo 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós pecastes com grande pecado, e agora subirei ao Senhor, talvez possa fazer propiciação pelo vosso pecado. E Moisés retornou ao Senhor e disse: Ó, este povo pecou com grande pecado, fizeram deuses de ouro para si. E agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, apaga-me, rogo-te, do teu livro que escreveste. E disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Esses versículos querem dizer que em toda a Escritura é evidente que as consequências do pecado em geral vêm por etapas e com graus variados de severidade, dando ao povo uma oportunidade para se arrepender. Moisés sabia que, apesar dos israelitas como a nação não terem sido destruídos, a questão das consequências de seu pecado com o bezerro de ouro ainda não estavam assentadas. Talvez Moisés pretendesse se oferecer como substituto em um lugar do povo, uma vez que os sacrifícios eram comumente oferecidos quando as pessoas buscavam expiação. De qualquer modo, ao pedir para morrer se o povo morresse, Moisés se identificou com eles e recusou ser o início de uma grande nação para substituí-los. Sua referência a riscá-lo do teu livro que escreveste, que arrola aqueles que estavam vivos na terra, sugere que a comparação entre os atos de Deus e os de uma pessoa que guardava e consultava registros escritos, tais como listas de recenseamento usadas para recolher as taxas e o recrutamento militar. Versículo 34. E por isso agora vai, leva o povo até o lugar que te falei. Eis que meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação sobre eles visitarei o seu pecado. Esse versículo quer dizer que o anjo foi primeiro mencionado em 3:2 e seria um tópico de outra argumentação entre o Senhor e Moisés. Versículo 35. E o Senhor feriu o povo por ter feito o bezerro que Arão fizera.